fizesse essa primeira oração. Amém. Deus, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por mais essa oportunidade, estamos aqui em tua presença. Senhor, que essa noite, Pai, tenha nos alimentado, Senhor, porque a tua palavra diz que tu és o pão vivo que desceu do céu. Esse pão é a palavra, Senhor, a palavra que nos enche, que nos capacita, que nos dá força. Sim, meu Deus. Senhor, abrir nossas mentes, abrir nosso coração, Pai, nosso entendimento. Usa a vida do teu filho, Senhor, como um canal de bênção essa noite. Que ele venha trazer, Pai, trazer a revelação do céu, Pai, diante do teu trono para os seus filhos aqui na terra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Pessoal, que bom. Pessoal, o assunto que nós vamos tratar hoje é de extrema importância. Como todos os café com Bíblia, né? Os assuntos que a gente trata é muito importante. Mas o assunto de hoje é tão importante que eu quero deixar gravada essa aula de hoje, tá? Por isso que eu estou colocando esse microfone aqui. Pensem que esse microfone não está aqui, tá bom? Vamos fazer igual a gente faz normalmente. Pensa que ele não está aqui. Eu não vou postar, talvez eu não vou postar. Talvez eu não poste, tá? Mas eu quero deixar essa aula disponibilizada para nós estudar isso aqui, que é um tema muito importante que nós temos hoje. As últimas semanas foram semanas difíceis aqui na cidade de Andirá, por conta da morte de uma jovem, né? Uma irmã nossa na fé que faleceu, né? Muito jovem. Foi muito triste essa morte. Todos nós nos entristecemos com isso que aconteceu. Então, eu orando a Deus, pedindo ao Senhor para dar sabedoria para a gente conversar no Café com Bíblia hoje. O Senhor, eu tinha dois temas para trabalhar hoje. O primeiro era expiação, que na verdade é a sequência das aulas que nós estamos fazendo. Só que, como eu entendo assim, quando acontece um fato na comunidade, nós precisamos aproveitar esse momento onde o assunto está fresco na memória e a partir daí você trazer um conhecimento para as pessoas. Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre o que é a morte, o que significa a morte do salvo, do cristão. Nós vamos aprender um pouco sobre esse tema. Não precisa ficar com medo, tá bom? É um tema que é pouco discutido, mas que precisa ser discutido. Nós precisamos entender como cristão o que acontece com o salvo quando ele morre, o que acontece com o ímpio quando ele morre. Então, assim, como cristãos, nós precisamos dar respostas. Nós precisamos saber o que responder para as pessoas quando eles perguntam para nós: para onde vocês vão quando vocês morrem? O que acontece após a morte, nesse intervalo de tempo? O que acontece? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Vamos começar fazendo uma leitura lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27 a 28. Hebreus capítulo 9, versículo 27 a 28. Quem puder ler, por gentileza. Hebreus 9, verso 27 a 28. Quem achar pode ler, tá? E como os homens está ordenado morrerem uma vez, vive depois disso o juízo. Assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados do mundo. Aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. Olha lá. Então aos homens está destinado morrer quantas vezes? Quantas vezes está destinado que os homens morram? Uma única vez. Mas existem quantos tipos de morte? Fabi, quantos tipos de morte existem? 3. Exato, acertou. Nós entendemos que existe a morte física, que é quando o corpo desce ao pó. Existe a morte espiritual, que é a condição de quem?
de todo ser humano que nasce. Ele nasce em pecado, ou seja, ele nasce morto, espiritualmente falando. Todos já nascem mortos. Então é necessário que haja uma ressurreição em Cristo. Efésios capítulo 2 é muito claro dizer que nós estávamos mortos em delitos e pecados, caminhávamos então de acordo com a vontade do príncipe do ar, ou seja, de Satanás, fazendo os desejos da carne, seguindo as orientações do mundo. Então, o segundo tipo de morte do ser humano aconteceu no Éden, foi a morte espiritual. E o terceiro tipo de morte é morte eterna, que é a morte física mais a morte espiritual. Quando um indivíduo morto espiritualmente, que não serve a Deus, que não se converteu, que não recebeu Cristo como Salvador, ele morre, então acontece o terceiro tipo de morte e o definitivo. Ele morre fisicamente e espiritualmente. Para esse indivíduo que morreu fisicamente e espiritualmente, não há mais o que fazer. Então nós precisamos entender sobre esse assunto. Um conceito importante sobre esse tema é o seguinte: a morte põe fim a uma parte da santificação do cristão. Na morte, a alma do cristão imediatamente se torna perfeita e adentra a presença de Deus. Mas a experiência plena só ocorre no retorno de Cristo, pois é nesse tempo que o nosso corpo será ressuscitado e perfeito. Eu quero, a partir desse pressuposto, a partir dessa introdução que a gente trouxe aqui, investigar junto com vocês o que acontece entre a nossa morte e o retorno de Cristo. Oi? Espera aí, vamos caminhar primeiro, calma. Ó, nós vamos caminhar e entender o seguinte: nós morremos, nós descemos ao pó, certo? Só que nós somos salvos, nós somos cristãos. O que acontece depois da morte? Mano, um pré-céu. Importante. Vamos trabalhar esse tema, vamos entender isso aí. Raquel, o que você ia perguntar? Quando é possível o ímpio ressuscitar? Quem? O ímpio ressuscitar? Vai ressuscitar. Todos vão ressuscitar um dia. Tanto o ímpio como o salvo. Vai haver uma ressurreição. Deus pode ressuscitar quem Ele quiser. Entendeu? Deus ressuscitou Lázaro, a filha de Jairo. Não sei se eles eram salvos ou se eles eram ímpios. Eles foram ressuscitados. Entendeu? Então há a possibilidade. Deus pode fazer. Mas a pergunta que acontece, que eu preciso fazer para vocês, e é muito triste até: por que os cristãos morrem? O que você acha, irmã Soraya? Por que o cristão morre? Porque Jesus ele vai voltar para todos, porém sempre fala que ele está voltando, e antes que ele venha com os céus, enfim, para todos, ele está recolhendo os seus, e os cristãos somos nós, um deles, porque muitas vezes vocês já ouviram falar que Deus ele sempre mostra que vou recolher uma flor para o meu jardim, então assim, ele vem antes, não antes, né, no momento que ele tem que vir para cada um, porque muitas vezes, se ficarmos aqui, a gente vai suportar de muitas coisas. E Deus ele conhece o coração, ele conhece por dentro e por fora. Então exatamente essas pessoas perguntam: nossa, Deus ele pega o lado do mundo, ele traz, ele
primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte: a morte do cristão não é uma punição. A morte do salvo não é uma punição. Tem gente que pensa assim, mas o que será que fez de errado e morreu? Não. A morte do cristão não é uma punição. Abre Romanos. Exato. Abre Romanos capítulo 8, versículo 1, por favor. Esse é o primeiro ponto que nós vamos entender. A morte do salvo não é punição. Nós morremos porque nós estamos em um mundo aonde ele é decadente por conta da maldição do pecado. A morte entrou no mundo por conta do pecado, e por causa disso nós morremos. No entanto, a morte do salvo não é uma punição. Entendeu? Quem pode ler Romanos capítulo 8, verso 1? Isso. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não serem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí, olha só. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, a morte dos salvos, dos santos em Cristo Jesus, ela não é punição. Entendeu? A gente precisa entender isso. Mas todos morremos. Por quê? Por causa do pecado. É consequência. Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte. Antes de haver pecado não existia morte. A morte veio por conta do pecado. E nós como salvos, aí a pergunta é a seguinte: nós como salvos, você foi salvo em Cristo Jesus, certo? O Joel foi salvo. Você foi salvo, Joel. Você recebeu a salvação da sua alma. Isso quer dizer que você não tem mais pecado, você não peca mais, correto? Errado. Porque continua pecando. Não é verdade? Então nós, mesmo sendo salvos, continuamos pecando. Lógico que nós não vivemos no pecado, mas pecamos. Isso quer dizer o seguinte: que nós fomos salvos e nós estamos sendo salvos. Há um caminhar de santificação aqui na terra, onde o pecado nos rodeia, certo? Nós ainda não estamos livres do pecado. Quando nós ficaremos livres do pecado? No momento da nossa glorificação. No momento em que nós morrermos, estivermos imediatamente com Cristo, aí o pecado não mais tem poder sobre nós. Vocês entendem isso? Então é importante entender isso aqui. A pergunta é a seguinte: Jesus, vou perguntar para o Mário agora, Jesus já derrotou a morte? Sim. Ele derrotou a morte. Jesus já derrotou a morte. A morte foi derrotada por Jesus quando ele ressuscitou, mas ela será a última consequência do pecado a ser removida desse mundo. Olha que interessante. Jesus já derrotou a morte na sua ressurreição, certo? Mas ela é a última consequência do pecado que vai ser removida desse mundo. Onde que está isso? Abre a Bíblia aí, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 26 e 27. Quem achar pode ler. Capítulo 15, versículo 26 e 27. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Olha aí. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos teus pés. Olha só, todas as coisas. Mas quando diz que todas as coisas estão sujeitas, claro, está que se execute aquele que lhe sujeitou. Olha lá, então é o seguinte: Todas as coisas. todas as coisas estão sujeitas a Cristo, certo? Só que qual é o último inimigo? A morte. Que é o próprio diabo.
Exato. A morte é a última. A morte ainda está assolando os homens. A morte ainda assola os homens. Entendeu? 1 Coríntios capítulo 15, verso 25, verso 26, vai falar sobre isso. E agora, com base naquela primeira leitura que nós fizemos de Hebreus, a gente entende algumas coisas importantes. E a gente precisa entender isso para combater algumas coisas que surgem no meio do povo. Quem aqui já ouviu falar de purgatório? Nossa, muito. Alguém já ouviu falar de purgatório? Ah, mas se eu morrer eu vou para o purgatório. Eles falam que é um lugar, tipo assim, igual quando ele falou pré-céu, na hora veio porque... Não era esse o sentido, mas veio porque é o que a gente escuta, tipo, é um preparo para depois você ir. Então, esse A gente precisa combater essa heresia. Ó, o purgatório, quando se fala em... Como é que é? Lugar, um purgueiro. A doutrina do purgatório é uma doutrina completamente errada. Ela é antibíblica. E a gente precisa combater isso, mas com argumentos. Não adianta só a gente falar que ela é uma doutrina antibíblica, mas a gente não sabe por quê. Tem que aprovar. Exato. Ó, o purgatório foi um dogma do século VI, um dogma da Igreja Católica do século VI. Tomás de Aquino, ele falava o seguinte, em 1439, ele falava assim que, ele diz que que o purgatório ele é idêntico ao inferno. No entanto, ele dura menos tempo. O Tomás de Aquino diz que o purgatório era igual ao inferno, mas dura menos tempo. Ele fala que vai para lá, para o purgatório, aqueles que praticam um pecado de morte. Eles vão para o purgatório. Ele diz ainda que quem não é batizado na Igreja Católica Romana, os pagãos, eles não vão para o purgatório, eles vão direto para o inferno. Esses aí não passam. Por isso a urgência dos católicos em batizar as crianças. Eu não quero que meu filho seja pagão, porque na doutrina católica, se morre pagão, é direto para o inferno, não vai para o purgatório, não tem essa chance lá. Interessante a gente entender isso. Ó, ele fala ainda que dá para diminuir o tempo no purgatório. Como? Dando esmola. Se você der esmola, você diminui seu tempo lá. Se você pagar penitência, se você pagar missa, e se você fizer a missa lá do 7º dia para os que morreram, você consegue diminuir o tempo no purgatório. Isso aqui gerou o estopim para a reforma protestante. Por quê? Porque a partir disso eles começaram a vender indulgências, que era assim: se você pagar, mesmo estando vivo, já paga aí que você já diminui seu tempo no purgatório. Quando você morrer, você vai ficar pouco tempo no purgatório. E pessoas também faziam pelos parentes, como você. Sim, falava assim, se você pagar pelo seu parente, ele vai ficar pouco tempo no purgatório. Então, uma doutrina completamente errada. Nessa época, nesse tempo, a Igreja Romana, ela queria construir uma catedral, a Catedral de São Pedro. Então, a Igreja Romana, ela teve a ideia de cobrar indulgência, ou seja, vamos aumentar a arrecadação da igreja. E como é a forma de arrecadar mais? Se você fizer uma missa do 7º dia, você pagar lá um dinheiro bom, a pessoa que estiver lá no purgatório, ela sai mais rápido. Então isso foi um dogma da Igreja Católica completamente errado, contra as Escrituras Sagradas. E olha que interessante, o tesoureiro do Papa, naquela época, ele chamava Tetzel.
Então ele saiu pela Alemanha e ele falava assim, ó: quando a moeda tilinta no cofre, a alma sai voando do purgatório. Isso aqui fez com que Martinho Lutero, os reformadores falaram: não, está errado, essa doutrina está completamente errada. Isso aqui faz com que os católicos coloquem na Bíblia livros apócrifos, pois tem um livro apócrifo que confirma essa doutrina deles, que é o livro de Macabeus. Quando você lê Macabeus, existe essa doutrina, mas eles forçam para entrar o apócrifo na Bíblia, para ter esse respaldo bíblico, que de fato não existe. Essa é uma doutrina, então, refutada, é uma doutrina errada. Quando alguém falar para você: olha, existe purgatório, falar não existe, isso é um dogma da Igreja Católica do século VI, presta atenção, isso é um dogma da Igreja Católica do século VI, não é bíblico, não está na Bíblia, é uma heresia. Não existe purgatório. Aí você usa o texto de Hebreus 9: aos homens está ordenado morrer uma vez, após isso vem o juízo. Não tem segunda chance, não tem ninguém no purgatório. Morreu, ou é céu ou é inferno, entendeu? Ou é céu ou é inferno. Uma outra doutrina terrível que precisa ser refutada também, presta atenção, volta de falar assim, eu não estou falando sobre nenhuma religião, eu não estou atacando religiões, por favor, eu estou falando sobre princípios bíblicos e doutrinas que precisam ser refutadas, tá? Vocês, como cristãos salvos em Cristo, precisam ter esses equipamentos em mãos. Uma doutrina dos testemunhos de Jeová e dos adventistas do sétimo dia, que o Mário provavelmente vai saber, que eles usam muito e que está errado diante das Escrituras Sagradas, e eu não sei se vocês já ouviram falar, é uma doutrina do sono da alma. O que significa a doutrina do sono da alma? Quem sabe? Quem pode falar para mim? O que é a doutrina do sono da alma? Alguém? Eles defendem o seguinte: que após a morte, a pessoa entra em um sono profundo, e ela só vai acordar desse sono profundo, desse estado de total inconsciência, aonde? Quando houver a ressurreição. Os salvos então serão salvos e os ímpios serão aniquilados. É uma outra doutrina errada, que é a da aniquilação. Ou seja, para eles não haverá um sofrimento eterno. A alma do ímpio será aniquilada. Está completamente errado também. Mas a doutrina do sono da alma é defendida pelos adventistas e pelos testemunhos de Jeová e outras igrejas. Eles se baseiam a partir de onde? Olha, isso aqui é interessante a gente entender, gente, porque se um adventista chegar para você, um testemunho de Jeová, ele tem conteúdo. Então por isso que a gente precisa entender esses fatos. Por isso que eu estou gravando isso aqui, porque quem precisar depois eu mando para vocês. Eu não vou postar, mas eu mando para vocês estudarem sobre isso com calma, com tranquilidade. Olha que interessante. Abre Salmos, capítulo 6, verso 4. Se vocês acharem que eu estou indo muito rápido, pode fazer pergunta. Vamos lá. Salmos 6, 4. Pode ler.
Salmos 6, versículo 4, é isso? Tem outra versão? Volta-te, Senhor, livra a minha alma, salva-me para a tua benignidade. Deixa eu abrir aqui. Isso, continua o texto então. Qual que é? Você está lendo agora? O 5? Isso, leia o 5 então, por favor. Olha lá. Pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará na sepultura? Então esse versículo eles usam, e é um versículo pesado, não é? Leia de novo, quem tiver o texto, por favor, leia de novo. A gente precisa mostrar os dois lados da moeda. Volta-te, Senhor, livre da minha alma, salva-me por tua benignidade, porque na morte não há lembrança de ti, no sepulcro, quem te louvará? Olha lá, no sepulcro, quem te louvará? Eles ainda usam outro texto. Abra Salmo 115, verso 17. Eu estou mostrando aqui as ferramentas que eles vão usar contra nós, para ensinar esses princípios errados, que é bíblico, que eles estão ensinando errado. E se a gente for apenas por esses textos, a gente é convencido. Vai lá, Salmo 115, 17. Pode ler. Os mortos não louvarão a Yahvé, nem nenhum dos que descem as trevas. Mas nós bendiremos a Yahvé, desde agora e até a eternidade. Repete, por favor. Os mortos não louvarão a Yahvé, nem nenhum dos que descem as trevas. Mas nós bendiremos a Yahvé, desde agora e até a eternidade. Então esse texto também é usado para justificar o sono da alma. Daniel 12, verso 3. Abre lá. Oi? E o nome daquela pessoa que você falou que tiver aqui no coração dela, que ela não vai ficar aqui, não vai ficar entregue pra ela. Pode. Ela morre, ela cometeu algum pecado, certo? Ela não foi salva e ela morre e vai no purgatório. Chega no purgatório, ela vai ficar um tempo purgando os pecados, pagando pelos pecados. Ela cumpriu aquele tempo, ela vai para o céu. Entendeu? 12 ou 12, 12 verso 3. Quem achar pode ler, por gentileza. Vou ter que fazer pergunta para ela, não tem jeito. Deixa, não adianta. Eu já achei que alguma coisa assim. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito condizirem a justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Será que é essa a referência? Vocês estão no 12, 3? Vamos lá, vamos de novo. Vamos ver se eu... Daniel, capítulo 12, versículo 3. Vamos lá. Os entendidos, pois resplandecerão. É 2, pastor. Ah lá, é 2, isso, É o 12, dois. 2, desculpa. É, 12, 2, leia aí, por favor. Isso, Os que dormem Isso. no pó da terra ressuscitarão. Um para a vida eterna e outros Olha lá. para a vergonha e desprezo eterno. Olha só. É pesado, ó. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para desprezo eterno. Então, eles usam esses versículos aqui. E aí eles usam outros versículos no Novo Testamento que fala que a pessoa dormiu, referindo-se à morte. Tá, pastor, e agora?
Como que a gente faz para refutar isso? É muito simples. É muito simples. A gente precisa entender um princípio bíblico. A revelação bíblica, a revelação bíblica, ela é progressiva. Ela é progressiva. Ou seja, Deus foi revelando aos poucos. Se você abrir o Gênesis, você não tem toda a revelação bíblica no Gênesis. Foi preciso outros livros para se ter o conhecimento completo das Escrituras Sagradas, certo? O salmista, quando ele escreve de acordo com a revelação que ele tem na sua época, no seu tempo, tá? Outro ponto, a gente precisa entender esse texto como uma observação. Se você for lá no cemitério agora, lá é um silêncio, sim? Tem algum morto lá cantando, conversando? Não. Então os mortos não louvam ao Senhor, eles estão mortos. Outro ponto, a morte não é definitiva. Quando diz que nós dormimos, quando morremos, significa o seguinte: quando você deita na sua cama e você dorme, o que acontece com você? Você apaga. E passou 8 horas ali, tem vezes que parece que passou minutos, não foi? E você acordou, você falou, nossa, mas já é. Você quer ver uma coisa gostosa? Não sei se acontece com vocês, mas você tem que trabalhar no outro dia, 7 horas da manhã. E você deita lá umas 11 horas da noite. E você dorme, aí você acorda no meio da noite. Aí você fala, acorda, ai meu Deus, eu estou atrasado para o serviço. Aí você olha no celular, é 3 horas da manhã. Fiz café esse dia. Não dá uma alegria? Você não fica feliz? Você fala, glória a Deus, meu Deus do céu, eu estou com tempo, né? Por quê? Porque você não tem essa noção de tempo. Você dormiu, você apagou, e de repente você, voltou. Quando nós, salvos, morrermos, nós teremos a expectativa da volta, onde nós voltamos a buscar o nosso corpo. O que não quer dizer que nós estaremos, após a morte, em um sono profundo. Não. Essa doutrina é também refutada. Pastor, mas e agora? E esses textos? Vamos entender a revelação progressiva. A Bíblia não se contradiz, ela é progressiva. Abra para mim, por favor, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 10. Vou mostrar umas coisas importantes para vocês aqui. Apocalipse o quê? 6, verso 10. Foi? Pode fazer. Sim. Doutrina da aniquilação. Aí pediram para mim, a minha mãe perguntou lá no Apocalipse. Eu fui no Apocalipse 21, 7 e 8. Você já sabe o que vai ser. Interessante. E totalmente quebra essa teoria. O que diz lá? Abre lá, para lá, esse Apocalipse 21. 21, 7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, incrédulos, abomináveis, suicidas, fornicadores, feiticeiros e aos idólatras, e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que será a segunda morte. A segunda morte. Então, não está falando de aniquilação total. Certo? Fabi? Quando a gente morrer, a gente vai saber que a gente morreu. Vai. Presta atenção. Vamos ler Apocalipse 6, 10. Você vai ver um negócio aí interessante. Pode ler. Quem achou, leia, por favor. Clamaram com uma grande voz: até quando, Senhor, santo e verdadeiro,
deixe de julgar os que habitam sobre a terra e deles vingar o nosso sangue? Aonde que esse povo está clamando? Debaixo do trono de Deus. Quem é esse povo que está clamando? São os mártires. São os mártires. Nesse texto, vocês estão lembrando de alguma coisa? Eu não entendi nada. Sim, Vocês estão lembrando? clamando por vingança. Clamando por vingança. Aonde? Debaixo do trono de Deus. Debaixo do trono de Deus. Eles estão vivos, eles fisicamente morreram ou estão vivos? No corpo físico. Morreram. Eles foram martirizados. A Bíblia está dizendo aqui, Fábio, que esse povo aí morreu. Eles foram mortos como mártires. Mataram eles. Tipo Tiago, Estevão. Aqui fala dos mártires que passaram pela tribulação e foram mortos por causa do Evangelho, por causa da palavra. Eles estão agora diante do trono de Deus. Talvez esse lugar que esses mártires estejam seja um lugar ainda mais especial do que o paraíso. Há uma tese de doutorado muito importante que diz que esse lugar que quem morre martirizado tem um lugar diferenciado de galardão. Eles estão clamando conscientemente por vingança. Pode ler 11. Leia, por favor. E cada um deles foi dado uma vestidura branca, e foi-lhe dito que repousasse ainda pouco tempo, porque esperava pouco, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que deviam ser mortos como eles foram. Olha só, o que você está dizendo? Que tem um número de pessoas que vão morrer martirizadas. Somos nós também, né, pastor? O que é martirizado? Martirizado é que morre por morte cruel por causa do Evangelho. Igual o Estevão Estevão foi apedrejado. foi apedrejado, ele é o primeiro mártir. Estevão é o primeiro mártir. Então, quando a pessoa morre, ela não fica com o sono da alma, ela não está dormindo, ela está consciente lá no céu. Por isso que você perguntou, eu vou saber quando eu morri? E eu vou Vai. saber sem corpo. O que esse povo está falando? Leia o texto de novo, que o texto vai te responder. Você está aberto aí? Leia o texto, por favor. Leia o 6:10. Olha só, presta atenção. Você viu que aí Pedro fala da abertura dos 7 selos. Mas vamos prestar atenção nesse povo que está falando. Quem está falando são os mártires que foram mortos. Olha o que eles estão falando. Nós vamos saber, nós vamos estar conscientes. Leia, Fabi, só para a gente ver. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi legítimo que esperasse um pouco mais até que se completasse o número dos seus Conservos. irmãos que deveriam ser mortos. Lendo esse texto, você acha que eles estão lembrando, sim ou não? Eles estão lembrando. Quando você morre, você vai para o paraíso, mas a sua mente não é apagada. Você está lá, lembrando de tudo. Não, mas eu vou saber o que está acontecendo na terra? Eles estão pedindo justiça. Agora, se você vai saber o que está acontecendo aqui, aí não. Mas a sua mente não foi apagada, entendeu? Você vai lembrar. Está falando por irmão aqui, de acordo com Lucas 16, 19, vai falar que eles vê, eles falam e eles sentem. Nós vamos chegar em Lucas, porque é o seguinte, o pessoal fala assim, ó: ah, mas para defender a tese, vocês só usam Lucas. Não, eu não estou usando Lucas, porque Lucas é só para fechar o... Exatamente, eles falam que isso né? é comparado. Mas nós estamos usando outros textos fora de Lucas. Nós vamos chegar no Lucas aí. Abre Lucas 23. Então, vamos lá. Depois nós vamos para o 16. Vamos para o 23 primeiro. 23, 40 e 43. Aqui, pessoal, a gente precisa ter um grande cuidado. Presta atenção. Esse texto, a gente precisa ter um grande cuidado com a versão da Bíblia Novo Mundo das Testemunhas de Jeová.
Se você tem essa versão de Bíblia, corra. Essa versão é totalmente adulterada. A versão Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, se você tiver, é meramente para especulação. Ela não serve para nós. Eles adulteraram essa Bíblia. Leia o texto, por favor, de Lucas, e depois eu vou falar para vocês uma coisa que eles fizeram no texto que muda completamente o sentido do texto. 23, 40, até o 43. Isso, do 40 ao 43. Respondendo, porém, o outro, repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Olha lá, presta atenção, esse versículo é chave. O ladrão pergunta para Jesus, Jesus disse: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Correto? A versão do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová diz assim: Na verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. O que muda? Confirmando, está afirmando que qualquer um vai estar comigo no paraíso. Isso que eu entendi. Ó, vou ler de novo, ó. Leia o último versículo para mim, por favor, alguém. E eu vou dar a versão do Novo Tempo, da Novo Mundo aqui para vocês. Vamos lá. Jesus lhe disse: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Ó, em verdade eu te digo, vírgula, que hoje estarás comigo no paraíso. O que o texto está dizendo? Que naquele mesmo dia, o ladrão estaria com Jesus aonde? No paraíso. Olha o que a versão diz. A versão Novo Mundo. Ela diz assim: Na verdade eu te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Mudou alguma coisa? Mudou alguma coisa? Eu te digo hoje. Exato, ó. Na verdade digo hoje, ou seja, ele está falando agora. Ele fala, eu estou te falando hoje que você vai estar comigo a qualquer hora. Exatamente. Vocês entenderam? Como muda o sentido. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Muito. Exato. E o texto original está dizendo assim, inclusive no grego está dizendo: Na verdade te digo, vírgula, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu estava dizendo, você vai estar comigo no paraíso hoje. Aí a outra coisa fala: Te digo hoje. Exato. Estarás comigo. Mas quando vai estar, não sabe, entendeu? Vocês entenderam? Esses detalhes que nós vamos tomar atenção. Porque quando a pessoa vai argumentar com ele sobre o ladrão que foi para o paraíso, que refuta completamente a doutrina do sono da alma, o que eles dizem? Não, mas o texto não é assim que o texto diz. O texto diz: Te digo hoje, ou seja, estou te dizendo agora, que vai estar comigo no paraíso, lá na ressurreição. Agora ele está dormindo. Você entendeu? Mas o texto, pode ler as suas 4 versões aí. Vê o que as 4 dizem. É o 43, né? Isso, olha lá. Tradução brasileira. Tradução brasileira. Ele lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ok, versão boa. A Próximo. revista corrigida. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Não, mesma coisa. É a revista autorizada. Em verdade, Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje estará comigo no paraíso. Aí. Almeida atualizada. Jesus respondeu: Em verdade te digo que hoje você estará comigo no paraíso. Maravilha, não mudou. Essas versões estão corretas. A Novo Tempo, a Novo Mundo, aliás, é a única que eles vão fazer essa palhaçada. Vão forçar um texto grego para a teoria deles ter um pouco de nexo. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Se você tiver uma versão da Bíblia Novo Mundo, cuidado com ela, tá? Olha lá.
Quando nós morremos, a nossa alma vai ao paraíso para aguardar a ressurreição. É por isso que você falou de um pré-céu. Na verdade não é um pré-céu, é céu. É o céu. Só que a Bíblia diz que é um paraíso, porque a gente tem a falsa impressão que vai morar no céu. Você acha que você vai morar no céu? E aí, Joel, e agora? Você acha que você vai morar no céu? E você, Fabi, você acha que você vai morar no céu? Hã? O que você acha, Fabi? Você acha que sim, vai morar no céu? E você, Denis? Ai, me assustou agora, falei que eu não vou morar no céu. Você acha que você vai morar no céu? Mas depende do sentido da pergunta. Nós não vamos morar no céu, irmãos. Como assim, pastor? Você enlouqueceu? A Nova Jerusalém vai descer. Exatamente. Nós vamos passar uma temporada no céu. Pastor, que isso? Ninguém vai morar no céu. Nós vamos para o paraíso, aguardar um momento de vir buscar o nosso corpo. Nós vamos ressuscitar, e aí a gente vai morar com o corpo na nova terra, no novo céu. Vamos lá, vamos caminhar na Bíblia um pouco aqui. Depois a gente vai melhorando esse texto. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Acabou o café, gente? Quero café. Quero café. 5:8. 2 Coríntios capítulo 5, verso 8. Quem achar pode ler. Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Olha lá. Lê de novo. O que Paulo está dizendo aí em 2 Coríntios? Mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo está dizendo que ele deseja deixar esse corpo para quê? Ou seja, então quando ele morre, que ele deixa o corpo, ele vai para onde? Vai habitar com o Senhor, no paraíso. Ok? Filipenses capítulo 1, verso 23. Abre lá, gente. Filipenses 1, 23. É muita coisa para a gente estudar sobre isso, né? Isso. Hã? Não trouxe mais rebelde, né? Leia aí. Quem achar, pode ler. Não, Filipenses 1, 23. Isso. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Olha aí. Ainda é muito melhor. Mas junto mais necessário para onde eu posso ficar na casa. O que Paulo está dizendo? Ele falou assim: olha, é muito melhor eu ir embora. É muito melhor eu morrer. Porque eu deixo a minha carne e estarei com Cristo. Mas por causa de vocês, pelo amor que eu tenho por vocês, eu preciso ficar. Olha isso. Essa é a compreensão que o salvo precisa ter. A morte, para nós, às vezes é cura. A morte para o salvo significa que quando meu corpo desce ao pó, eu estou diante de Deus agora, no paraíso. Essa é a nossa confiança. Paulo sabia disso, e ele está dizendo: para mim é infinitamente melhor deixar essa carne e estar com Ele, mas por amor a vocês eu fico. Por isso que Ele está me deixando aqui. Mas para mim é melhor subir. Paulo está dizendo isso. Ele colocou os irmãos acima dele. Porque ele sabia que a dor era momentânea, ia passar aqui, ele ia passar por sofrimento, mas era momentâneo. Quando ele deixasse esse corpo, ele estaria diretamente com Cristo, aguardando a ressurreição no paraíso.
mas já sem sofrimento, já livre da opressão do pecado, em um lugar de maravilha, consciente. Quando a pessoa morre, deixa a alma, deixou o corpo ali já, ela já está em um estado consciente automaticamente, Fabinho, sabendo o que aconteceu diante de Deus. Isso salva. O ímpio nós vamos falar daqui a pouco. Presta atenção nisso aqui. Vamos entender mais um pouquinho do que acontece após a morte. Agora, nós não precisamos, para refutar adventistas, testemunho de Jeová principalmente, purgatório, de muitos textos. Nós usamos textos comuns. Agora eu quero usar um texto que não tem como refutar ele de jeito nenhum. Nós já matamos aqui qualquer testemunho de Jeová que bater na sua porta, você refuta com esses 3 versículos. Mas se você quiser um só, abre em Lucas 16. Lucas 16, versículo 19 ao 31. Só um minuto. Isso, Lucas 16, versículo 19 ao 31. Pode ler, quem achar, pode ser, filho. Havia certo homem rico que se vestia de um linho fino, branco e curto, e todos os dias festejava com grande ostentação. Havia também um pobre, coberto de chagas, de nome Lázaro, que estava junto à porta daquele rico, e desejava encher seu estômago com as migalhas que caíam da mesa daquele rico, e até os cães chegavam a lamber suas chagas. Então presta atenção, Jesus está contando aqui, muitos falam que é uma parábola, outros falam que não, mas Jesus está contando um fato. Havia um rico e havia um pobre chamado Lázaro. Primeiro ponto, Lázaro foi salvo porque era pobre? E o rico foi condenado porque era rico? Não, não tem nada a ver. Lázaro conheceu Cristo e o rico não. Um foi para o céu e o outro para o inferno. Agora vamos ver, ambos morreram. Agora vamos ver o que aconteceu com eles após a morte. Pode continuar. Aconteceu que morreu aquele pobre, e os anjos o levaram ao seio de Abraão. Olha lá, morreu o mendigo. Imediatamente os anjos buscaram ele, a alma dele. Entendeu, Fabio? Acabou de morrer. Os anjos buscaram e levaram aonde? Seio de Abraão, que pode também ser considerado o paraíso, correto? Pode continuar agora. E morreu também o rico, e foi sepultado. Olha lá. E no Sheol, estando em tormentos, ergueu seus olhos ao longe e viu a Abraão e a Lázaro no seu seio. Presta atenção. O Lázaro, o mendigo, morre. Os anjos buscam e levam ao seio de Abraão. Entenda Abraão aqui como sendo Deus. Ele está representando o pai na fé, tá? Agora o mendigo morre e ele vai para o Sheol, chamado Hades, porque o inferno ainda não foi inaugurado. O inferno está reservado para o diabo e os seus anjos. O Sheol fala de lugar de mortos. Né? Lugar dos mortos. Sheol, então, é esse Hades. Então, presta atenção, então. Ele foi para lá. O rico está no Hades. Lázaro está no paraíso, o seio de Abraão. Continua a leitura. Olha isso. E exclamando em alta voz disse: Meu pai Abraão, tem compaixão de mim. Envia a Lázaro para que molhe a ponta do meu dedo na água e refresque minha língua, porque eis que estou atormentado nesta chama. Olha lá, presta atenção nisso aqui. Abraão representando Deus aqui, certo? O que é que o rico fala? Ele fala: Meu pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do dedo e colocar na minha língua. Detalhe,
que você não vai ver o Lázaro olhando para o rico. Aí que você perguntou se quem está lá vê quem está aqui, mas quem está lá vê quem está lá. Olha a loucura do texto, vai, continua. Olha isso. Abraão lhe disse: Meu filho, lembra-te que durante tua vida recebestes teus bens e Lázaro seus males. E agora, eis que ele repousa neste lugar, mas tu és atormentado. Além de tudo isto, há entre nós e vós um grande abismo, Olha lá. para que os desejam passar daqui para vós não possam, nem daí passarem para nós. Olha lá. Ou seja, morreu, não passa. Já detona a doutrina do purgatório, né? Vai, continua. Além de tudo isto, ele lhe disse: Eu te suplico, então, meu pai, que o envies à casa de meu pai. Olha lá, presta atenção nisso aqui. O que o rico está lembrando aqui? Do pai. O que ele está pedindo? Leia de novo. Olha que loucura isso. Ele disse: Eu te suplico, então. Ó, eu te peço, o cara está lá no Hades, lembrando, e ele está pedindo o quê? Meu pai, que o envies à casa do meu pai. Que o envies à casa do meu pai. Para quê? Olha lá. Porque tenho 5 irmãos e ele irá lhes advertir, para que não venham também eles a este Olha lá. momento. Ele está lembrando dos pais, dos irmãos, sim ou não? Sim. E ele está dizendo o quê? Ele quer ir avisar eles, ó, cuidado. Manda alguém lá para eles não virem para cá. Meu Deus. Consciente em tormento. Isso aqui é a alma dele, ainda não está com o corpo não, está com a alma, mas já está consciente em tormento. Continua. Mas Abraão lhe disse: A Moisés e aos profetas O tem. que isso quer dizer? A Moisés e os profetas eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia, não precisa ninguém lá falar isso. Eles já têm a Bíblia. Nós temos as Escrituras. Continua aqui, ó. Que a eles escutem. Então ele lhe disse: Não, meu pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for a ele, ele se arrependerá. Aí continua. Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés e aos profetas, tampouco creram em alguém que se levantar dos mortos. Olha lá. Então não tem jeito, morto não volta. Se aparecer um morto querendo pregar para você, corre que é assombração. Continua. E acabou. Ai, então não, eles não voltam. O interessante é no começo, né? Aham. Que quando Lázaro morreu, ele foi levado por um Anjo. e quando o rico morreu, ele foi sepultado. Sepultado. E onde veio buscar? Não veio. Deve ter sido perdido no Hades. Chegou lá, ninguém foi recepcionar ele, né? Ninguém. Talvez não, talvez o diabo foi, né? Logicamente. Com certeza. Então isso já, esse texto refuta o sono da alma. Por quê? Se ele tivesse um sono da alma, como que ele estaria consciente sobre o pai? Sobre os irmãos? Você entendeu? Sono da alma, de fato, não existe. Refuta também a teoria da reencarnação dos espíritas. Por quê? Está dizendo que morto não volta. Morto não volta. Se você tiver sonho com um morto, conversando com você, fazendo carinho em você, é demônio. Não é o seu pai, não é a sua mãe que veio te visitar no sonho. Infelizmente, não. Morto não volta. Quem acredita nisso são os espíritas, que acreditam na reencarnação. Uma vez que morreu, ele não tem mais a autorização de voltar. Não tem. O texto é muito claro. Aos homens está ordenado morrer apenas uma vez. Após isso, juízo. Refuta também a doutrina do purgatório, ou seja,
Se esse rico aqui estivesse no purgatório, ele teria uma chance de voltar ou de sair do purgatório. Ele não teve chance nenhuma. Ele podia pular um muro, ou alguém podia rogar por ele, ele, ao tilintar da moeda, a alma dele saiu voando no purgatório. Não, está refutado também. Aí muitos usam a seguinte fala, eles falam assim: mas esse texto aí não pode ser usado, pastor. Não, é por quê? Porque é uma parábola, tá? Primeiro, eu tenho muitas dúvidas, muitos senão, muitos porquês para dizer que esse texto é uma parábola. Até falei para vocês no começo. Por que acredito eu? Muitos falam que é, outros falam que não, mas muitos teólogos, como eu, dizem que esse texto não é uma parábola. E por quê? Por que esse texto não pode não ser uma parábola? É uma discussão na academia sobre isso. Mas por que ele pode não ser uma parábola, Fabi? Por que, Soraya? Eu lendo assim, então se fica claramente como se estivesse acontecendo exatamente a ação, estivesse acontecendo tudo aquilo ali. Se você ler todas as parábolas, Joel, depois você faz esse favor, lê todas as parábolas do Evangelho, todos os Evangelhos, você lê todas as parábolas, você seleciona as parábolas e lê. Tenta achar Jesus falando um nome de alguém em uma parábola. Não aparece o nome de ninguém. Nesse texto, Jesus faz questão de falar o nome de Lázaro várias vezes. É mesmo, para alguém falar de jovem, então. É um indício que isso aqui não é uma parábola. Mas se fosse uma parábola, qual o problema? Você fala, mas você não pode usar porque é uma parábola. Qual é o objetivo de uma parábola? As parábolas, elas ilustram verdades espirituais. As parábolas são usadas para ilustrar verdades espirituais. Então, assim, se for uma parábola, ela está ilustrando uma verdade. Então a gente pode usar. Meus parentes lá são adventistas, bate o pé e fala que isso é parábola, né? Mesmo que for, né? Aí eu falei para eles também, falei assim, mas a parábola é o quê? É uma realidade, os fatos. Então, preciso falar alguma coisa? Exato. A parábola, ela ilustra as verdades espirituais. Então, assim, se for uma parábola, não tem problema nenhum. Ela está ilustrando a verdade espiritual da vida pós-morte. Correto? Está correto. Se não for uma parábola, também. Jesus está contando um fato. Se for um fato, não, as duas têm o mesmo peso. Então, quando eles vierem falar, mas se for uma parábola, também tem problema. Porque parábola, ela retrata uma verdade espiritual. Mas a pergunta que não quer calar: quantos? Nossa, é 9h10, gente. A hora já foi. Meu Deus! Caramba, é muito rápido. O assunto é muito bom, né? Quantos têm medo da morte? A morte é sombria, né? Tem gente que tem medo da morte. Mas o salvo, o cristão, ele não precisa ter medo da morte. Abre em Hebreus capítulo 2, verso 15. Não precisa me responder, tá? Mas se você tiver medo da morte, ore a Deus e peça que Ele te revele as verdades sobre a eternidade, e para que você perca o medo da morte. Porque a morte para o salvo, ela não é o fim, não é uma condenação, não, ela é o carro que te aproxima de Deus. Tem muitos também que tem medo da morte, porque sabe que vai entrar no lado. Exato. Por isso que eu estou falando, a morte do salvo. Tem muitos salvos que tem medo de morrer, porque tem muita coisa para lá. Exato. Falta a certeza da salvação. Hebreus que, pastor? Hebreus 2,15. O texto está aí. Leva a Bíblia. Leva a Bíblia. Abre Lucas 16. Então, vamos ler esse texto aqui. Fala, vamos ler esse texto aqui para eu te mostrar uma coisa. O
Quem achou Hebreus capítulo 2? Livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Repete, por favor. Livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Olha lá. Livraste aquele que por medo da morte. Nós não precisamos temer a morte. O Senhor nos livra desse medo. Por quê? É aquilo que Paulo falou e nós já lemos lá em 2 Coríntios 5:8, que a morte, e Filipenses 1:23, que ele fala que a morte para ele era melhor, porque era estar com Cristo, mas ele precisava ficar na carne um tempo por conta dos seus irmãos. Você tem que ter medo da morte, porque está sujeito a ser escravo. Exato, porque ele tem medo por conta disso. Então o que nós precisamos pedir para Deus? Lógico que ninguém quer morrer agora, nós temos uma vida para viver, não é verdade? E não é pecado a gente ficar triste por conta da morte dos nossos amigos que se foram, não. O próprio Jesus chorou por conta da morte de Lázaro. Mas assim, a gente precisa entender o seguinte: a morte do salvo é muito melhor, né, do que viver em sofrimento, em angústia. Ela nos aproxima de Deus. Agora, se o cara ficar cansado. Exato. Ó, ainda que saibamos que a alma do cristão está com Deus, não há problema em sentir tristeza pela morte de um amigo. Por exemplo, nós ficamos tristes com a morte da moça, entendeu? Isso é normal. Da morte dela, nossa, o dia para mim, não entendi. Eu procurava uma palavra, Senhor, mas Tem coisas que a gente não consegue entender e o Senhor fala: você não precisa entender, você precisa aceitar. Porque a gente fica nos porquês. Por que, Senhor? Porque Deus fala: você só tem que aceitar. E não quer dizer que nós não devemos nos entristecer. A gente se entristece, eu me entristeci muito, mas eu tenho certeza que o salvo, quando ele morre, na hora ele sai do sofrimento e entra na presença de Deus automaticamente, e fica aguardando a ressurreição. Olha o que diz Atos capítulo 8, verso 2. Atos 8, 2. Nós estamos estudando sobre Estevão, e olha o que acontece após a morte de Estevão. Pecado não é, mas você precisa orar e pedir que Deus tire esse medo, entendeu? Mas não é pecado, até porque nós somos a morte não é uma coisa boa. A morte é consequência do pecado. 8:2. Mas ela já foi vencida por Cristo, entendeu? Você falou que não vai te respeito, ela já colocou no seu coração que, tipo, mesmo que você falar pra ela, Deus não vai ficar. Só que também não diz que enquanto a vida é esperança. A esperança. Então por que não há esperança para essa pessoa? Nós precisamos pregar. A gente não sabe quem vai se arrepender e quem não vai. A gente não sabe. Então a gente precisa pregar para todos. Aqueles que vão converter-se, aqueles que vão receber Cristo, nós não sabemos. Tem pessoas que não vão receber, mas a gente não sabe quem é. Então a gente precisa pregar para todos, independente. Só Deus sabe quem vai ser salvo. Nosso papel não é julgar, nosso papel não é olhar quem vai e quem não vai. Nosso papel é pregar para todos. Quem Deus vai salvar é quem Ele quer. Vamos lá. Atos 8:2. Quem achou pode ler. Olha lá. Depois que Estevão foi apedrejado, como nós estamos estudando domingo, alguns homens devotos vieram com tristeza e sepultaram Estevão. Não é pecado você sentir tristeza quando um irmão morre, quando um servo de Deus morre.
Lógico que a nossa mente, a gente sabe que ele está num lugar muito melhor agora, mas a gente sente tristeza, porque nós estamos na carne aqui, né? Olha o que diz em João capítulo 11, verso 35. Jesus chorou. Por que Jesus chorou? Por amor. Mesmo sabendo que ele ressuscitaria o Lázaro, ele chorou, porque ele teve compaixão. Lázaro era seu amigo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 23. E eu vou encerrar aqui, tá, gente? Não terminou o assunto, mas eu vou encerrar aqui. Daí, se vocês quiserem na semana que vem a gente continua o assunto, senão eu paro. Tá? Não, tá na hora. É que tem muita coisa pra gente entrar. Às vezes é muito estranho você 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13. Tem que pagar a indulgência primeiro. 4:13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Olha lá. Não quero que vós sejais ignorantes a respeito dos que já dormem. A respeito de quem? Dos que morreram, como aqueles que não têm esperança. Porque quem é que não tem esperança? O ímpio. Nós não. Nós sabemos aonde estão os nossos irmãos. Nós sabemos que os nossos irmãos em Cristo, aleluia, eles estão diante de Cristo agora. Oh, glória! Eles estão conscientes, a mente deles está lembrando de tudo, gente. E quando chegar a nossa hora, que nós formos, nós vamos rever todo mundo lá. A gente vai chegar lá, gente, e vai encontrar, sua mente não vai ser apagada. Se a sua mente for apagada, não é você, é outra pessoa que foi para o céu, não foi você. Você vai chegar lá consciente. Se o seu pai, sua mãe morreu salvo, ele está lá agora, esperando o momento de vir buscar o corpo. Então a gente vai, quando chegar lá, pai, quanto tempo que eu não te via, cara. Oh, glória, você está aqui. Nossos irmãos, Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, o cara que escreveu isso aqui vai estar lá. Eu vou chegar lá e falar: Paulo, quando você escreveu Romanos, cara, você estava inspirado. Os textos, não, você sabe o que eu quero? Na verdade, a gente lá vai ser tudo diferente, né? Mas eu queria chegar lá, porque assim, o conhecimento não vai acabar, né? E sentar numa roda, imagina numa roda conversando Paulo, Pedro. Eu quero sentar e eu não quero falar. Eu não quero falar nada, eu quero sentar e ficar só ouvindo eles por milhares e milhares de anos, ouvindo os caras trocando ideia. Oh. É bom para aprender sobre isso, entendeu? Ali não haverá mais lágrima, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro, mais angústia. É difícil, né? E a gente precisa entender isso, porque isso renova as nossas esperanças. Oh, glória! Eu sinto alegria no espírito, porque eu sei que a morte é dolorosa aqui. Quem fica sente a dor, porque esse mundo ele jaz no maligno, né? A morte é consequência, ela dói, é triste, mas aquele que partiu, gente, vamos ler de novo para a gente encerrar. Filipenses 1:23, leia esse texto com muita ênfase. Olha esse texto de novo, e eu vou terminar agora, em nome de Jesus. 1:23, e aí a gente vai continuar semana que vem, tá? Filipenses 1:23, olha o que Paulo diz, gente. Esse texto é maravilhoso. 1:23 de Filipenses, pode ler.
Olha lá. Olha lá. Olha o que ele está dizendo. Ele entendeu isso. Ele falou: eu estou dividido entre dois desejos. Eu quero partir e estar com Cristo, o que seria muito melhor. Mas é importante que eu esteja aqui com vocês. Aleluia. Oh, glória a Deus. Gente, nós vamos viver a eternidade no paraíso, aguardar depois vir buscar o corpo. Vou falar isso semana que vem. Semana que vem, olha lá, nós vamos falar quando morre o ímpio, o que acontece. Depois o próximo assunto que a gente vai conseguir falar semana que vem, quando os cristãos serão ressuscitados dentre os mortos, o que vai acontecer? Nós vamos falar terça-feira que vem no próximo café. Amém? Vamos orar. Pode orar, Miguel. Isso. Senhor, hoje eu quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade tremenda que você está nos dando hoje. É muito importante para as pessoas que estiverem com a fé fraca. E, Pai, você entrega cada coisa que a gente tem para ficar. Sim, meu Deus. Nós chamamos Sim, Senhor. Sim, meu Deus. Sim, Jesus. Nós te adoramos, Pai. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus. Amém. Glória a Deus.